sempre fui fã de quadrinhos. Quando eu comecei a ler ainda menino, a maior parte dos quadrinhos aqui no Brasil eram escritas por autores estrangeiros. As HQs brasileiras ou eram cômicas ou infantis. Você tinha veteranos como Ziraldo, Laerte, Angeli, criando tirinhas incríveis para os periódicos, mas quase que não haviam graphic novels de ação, suspense ou drama no cenário nacional. Com o desenvolvimento da internet, esse cenário finalmente mudou. Os autores independentes começaram a encontrar o seu público, sites de financiamento coletivo viabilizavam as publicações e a divulgação se tornou mais acessível, rápida e direta através de redes sociais. Logo, os autores independentes brasileiros encontraram o seu espaço. Meu nome é Felipe Folgose. Eu sou mais conhecido como ator, mas eu também escrevo peças de teatro, colaborações para mídia impressa e roteiros de cinema. Em 2014, eu decidi transformar um desses roteiros em uma história em quadrinhos. Foi assim que nasceu a Aurora, uma ficção científica sobre a espécie humana em evolução. Com ela, eu conheci vários profissionais do ramo e aprendi muito sobre o processo de produção de quadrinhos no Brasil. Comunhão é a minha segunda obra ilustrada. Comunhão conta a história de um grupo de corridas de aventura que, em meio a uma prova na Mata Atlântica, se depara com uma tribo misteriosa e é obrigada a literalmente correr para sobreviver. As histórias que eu pessoalmente mais gosto são extrapolações de coisas possíveis de uma forma impossível. É sempre por essa linha, é sempre um estalo criativo gerado por uma dúvida, ou gerado por uma revolta, ou gerada por uma expectativa. E normalmente esse tema é algum tipo de pergunta que eu coloco pro público. Então, o tema do Poucos Amaldiçoados é até onde você iria para sobreviver. Lamour é uma história de amor, são duas histórias de amor, uma de um antigo pugilista, ao mesmo tempo que acontece uma outra história de amor com a neta dele. A gente tem o Jim, que é o personagem principal. Ele é um mecânico que trabalha para a resistência e que em um determinado momento ele começa a se meter com lutas clandestinas, ele começa a ganhar uma certa notoriedade a partir daí e isso acaba trazendo problemas para ele. Ele é um criminoso que abandonou a vida de crimes e... Só que enquanto ele estava nessa vida de crimes, isso custou a relação dele com o pai, né? Eles se afastaram. E muitos anos depois o pai dele morre e deixa para ele a oficina que ele tinha com esse Opala velho para ser restaurado. Então aí o protagonista, que é o Dario, ele volta para a cidade dele para tentar restaurar esse carro, né? Que é uma maneira dele se redimir com o pai, e aí nisso ele vai entrar em choque com o passado de crimes dele, né? A história começa já com esse sujeito encontrando uma menina morta no meio do matagal, perto de uma rodovia, e a partir daí uma trama paralela começa a ser conduzida, que é essa relação que ele tem com essa menina morta, quem matou, o que aconteceu. E ele vai atrás dos amigos dele de Mensur da faculdade. Eram duelos entre fraternidades de universidades, onde dois lutadores com espadas na mão, posição corpo muito dura, rígida,
uma mão para as costas, outra para cima, segurando espadas, tentam golpear o rosto um do outro. Uma Noite em Mayfair, basicamente, é a história de 5 caras, que são pintores, no caso aqui, do século XIX, quais são eles, que se encontram no cabaré de Mayfair e decidem apostar para ver quem conta a história mais incrível, com a temática morte, amor e sexo. Leônia é uma cidade onde as pessoas têm uma paixão por consumir e ao mesmo tempo descartar as coisas. E esse é o palco da história do Dom Juan, e que se trata mais ou menos de uma história de vingança / redenção. Que o Dom Juan vai ter que prestar contas pelo que ele fez, pelas mulheres que ele deixou e os corações que ele partiu. As pessoas descartadas voltaram para assombrar ele. Castanha é um menino, é um típico menino da periferia de Belém do Pará, que ele não encontra mais tudo aquilo que ele precisa para ser uma criança e ter uma infância plena dentro de casa. Muito pelo contrário, ele vai encontrar em casa muito mais problemas do que soluções para a vida dele. Todo o cenário é construído a partir das características que só Belém tem. Acho que a história fala sobre o que é ser criança na periferia e acima de tudo, o que é de fato ser uma criança marginalizada no Brasil. O Brasil vive segmentado como um Líbano, então não é norte contra sul, não é estado contra estado, são todos os estados mais ou menos quebrados, e eles estão brigando entre si. Só que ao mesmo tempo a gente vai discutir como seria essa guerra sobre a ótica do jeitinho brasileiro. Então, na minha versão, a guerra para no Carnaval, para no Natal. Escrever é uma prática trabalhosa e solitária. E uma das maiores dificuldades é que um profissional não pode esperar por inspiração. A gente trabalha enquanto estiver acordado, até sonhando também. Se porra, que ideia legal tive no sonho sem querer, deixa eu notar isso aqui. Vai virar um quadro, vira uma cena para alguma coisa, o subconsciente te desperta. Então não tem descanso, cara, não tem descanso para quem cai nessa área. Às vezes é uma sensação, uma sequência, uma cena, e aquilo vai ganhando uma proporção na minha cabeça. Outras peças vão se encaixando, meio como um quebra-cabeça, e eu meio que sei que ali tem um projeto. Eu tenho sempre um caderninho onde eu anoto. Um caderninho na minha bolsa, eu tenho um caderno um pouco maior no meu granudo, eu tenho um monte de caderninho. Porque às vezes a ideia vem visual, às vezes vem a ideia de uma cena, e daí eu preciso fazer um sketch. Às vezes vem a ideia de uma linha de diálogo, vem a ideia de uma piada, vem a ideia de um conflito. E isso eu vou pondo, que são tipo ingredientes para fazer uma sopona para essa história. Depois que eu vou estruturar a história, eu pego esses ingredientes, essas anotações, começo a reler e começo a encaixá-las e vou montando uma espécie de um quebra-cabeça, alguma coisa assim. Pra mim, toda a história é um enorme quebra-cabeça, tá na minha cabeça, e eu não consigo montar ele. Então eu tenho que ficar, peraí, eu tô dirigindo, essa peça encaixou com essa. Demora um bom tempo até eu conseguir depois sentar e escrever, né, alguma coisa efetivamente. O cara tava dirigindo e escutou uma melodia, que negócio ficou e ele queria tocar aquilo. Às vezes eu ficava meio, será? Até o dia em que eu fiquei sendo importunada por essa ideia. Eu não conseguia dormir. Eu falei, tá bom, vou colocar. O processo criativo tem a ver com essa obsessão com uma ideia. Então, contar história eu acho que é uma coisa que meio que se impõe ao contador de histórias, onde de repente você percebe que os personagens convivem com você diariamente, fazem perguntas e às vezes são sequências que precisam também de algum tipo de resposta. Às vezes é quando você tem uma ideia inicial, na minha cabeça ela parece incrível. Quando eu penso assim, eu vou tentar contar pra alguém e ela desmorona, fica a ideia mais rasa do mundo, porque ela não foi trabalhada. Eu comecei a perceber que uma ideia que às vezes me inspira, ela precisa de às vezes 1 ano, 2, mais até, de trabalho, para que ela tenha uma estrutura, para que ela possa ser tão vigorosa como está na minha cabeça, na cabeça de alguém que não faz ideia do que está acontecendo. Eu não posso sentar para escrever, porque aí eu travo. Eu fico com a história ruminando na minha cabeça,
É a melhor forma, assim. Eu fico com tudo ruminando, a hora que ela tá prontinha, do começo, como sei como vai acabar, como vai ser o meio da história, eu pego e escrevo de uma vez. Porque se eu sentar para escrever ali na frente do computador, eu não vou escrever 2 linhas. Eu começo com uma ideia central, uma questão central que eu quero abordar, e aí eu começo a ler sobre esse assunto, a pesquisar sobre esse assunto, procurar referências, tentar juntar o máximo de dados sobre o universo que eu quero criar. Uma vez feito isso, eu esqueço que eu desenho e aí eu começo a pensar muito mais em texto. E aí é 100% texto, é página 1, quadro 1, o que acontece em cada quadro, e eu vou formulando isso até a página final. Sempre sai do visual, sabe? Às vezes eu vejo uma imagem e falo, nossa, que sensacional. E aí eu começo a pensar em histórias e tal e sai, assim, né? Eu comecei criando os personagens, eu falei, poxa, eu quero esses dois, vai ser assim, assim, assim. Então eu criei todo na cabeça e fui rabiscando ideias e sketches de como eu queria. Eu tinha uma leve ideia e aí conforme eu fazia os rabiscos, eles iam me dando outras ideias. Eu pensei, puta, esse cara pode ser assim, não, esse pode ser assado. E aí quando eu tinha mais ou menos a ideia dos personagens, eu falei, puxa, eu acho que eu criei aqui um pequeno universo. Então agora eu preciso de uma história. Então eu comecei a pensar numa historinha muito simples, sabe? Aquilo assim, a menina é raptada e eu preciso salvar a menina, bem assim. Aí eu falei, ok, eu tenho um plot. Quantos capítulos? 4 capítulos? O que vai acontecer nesse capítulo? Nesse. E aí eu vou meio que abrindo. Depois eu sento e escrevo um roteiro. Eu começo com um beat sheet, que é uma folha de beats. Então, os beats são os pontos principais da história. Então, fulano acha um tesouro. Fulano foge com o tesouro, fulano é perseguido pelo ciclano, entendeu? Esses são os meus beats, né? E aí eu gosto muito de usar o beat sheet de um professor de roteiro chamado Blake Snyder, já falecido, mas ele tem um livro de roteiro que eu adoro, que é o Save the Cat. É uma linguagem super fácil, super acessível, e ele te dá um beat sheet onde ele dá uma importância para cada beat. Então você sabe direitinho se a tua história está bem montada, porque você sabe que cada beat vai cumprir uma função dramática dentro do seu roteiro. Se eu achar que a história está me levando para um lugar diferente, eu vou com a história, mas eu sei que o resultado tem que estar lá. Então aí fica mais fácil da criatividade assumir, porque eu sei que eu posso ir desviando o quanto for necessário, mas eu sei onde eu quero chegar. Então é fácil para eu voltar. Um grande mestre meu, né, falava assim, que você não pode escrever, criar nada sem saber o final. Se você não sabe o final, a probabilidade daquilo dar errado é muito grande. Você tem que ter esse controle como criador da tua obra, né? Então assim, eu sei que os caras começam daqui e eu sei que eles têm que chegar aqui. Como eles vão chegar? Eu acho que a brincadeira é esse espaço. Quando eu crio os meus personagens, eu tenho ideia do como ele faria, como ele sentiria. Tipo, esse cara é um machão e, saca, ele não tem medo, esse hoje é um medroso, ele não, né? Então, quando acontece, eu começo a escrever, aparece isso, né? Um certo desafio. Ele não vai, não, ele tem medo, não. Aí eu falei, mas ele precisava ir. Não, então vou ter que arranjar algum jeito pra consertar, porque eu sei que o cara não iria. Eu vi o quão rebelde ele era, assim, eu não conseguia. Eu queria ser Deus muitas vezes ali na vida dele, e ele não fazia o que eu queria. Ele não ia fazer de jeito nenhum. E como que eu sei isso? Porque eu sei na medida que eu conheço ele muito bem. Então quando eu proponho certas ações pro personagem na história, eu sei que ele ia virar pra mim e falar, não, eu não vou fazer isso, eu não vou até ali, eu não vou me envolver. Você acha que eu sou trouxa de cair nessa armadilha que você está tentando criar? Não. Você começa meio que a entrar na cabeça do próprio personagem, né? E isso eu acho que é a coisa mais legal. Quando você está escrevendo e aquilo não é nada do que você estava imaginando. Né? Tipo assim, caraca, não era isso que eu queria. Por que eu tô indo pra esse lado? Mas é porque eu acho que você tá tão envolvido com o personagem que ele meio que criou uma vontade própria. Eu tenho uma cena planejada, daí um personagem vai lá, pega uma espingarda e atira no outro e eu falo, peraí, não era você pra fazer isso. Mas depois você fala,
Ela tá certa, ela deveria ter atirado mesmo. Durante o processo de escrever, teve vários momentos que eu tive que escrever capítulos inteiros depois que eu fui desenhar, porque eu simplesmente vi que não funcionava, não fazia sentido para ele olhar. É bem essa relação do personagem me olhar e falar, não, isso é muito simples que você acabou de tentar fazer, eu não vou cair nessa armadilha de jeito nenhum. E aí exigiu muitos retrabalhos assim, de roteiro durante todo o processo. É sempre interessante não deixar o personagem engessado na história que você quer contar, apenas servindo a ela, né? É legal ver o quanto que ele interfere na história. Você começa a ouvir a voz do personagem, a entender o que ele poderia fazer, porque o personagem não é você. Ele tem uma história de vida diferente da sua. O personagem tem que estar vivo na tua cabeça, você entendeu? Ele tem que ser tridimensional. Então é meio louco isso, né? Mas tipo, você começa a acreditar que ele realmente existe. Quantos autores ficaram com ciúme dos seus personagens? Inveja, ciúme, porque o personagem estava mais conhecido que ele. Aí ele falou, vou matar o personagem. Arthur Conan Doyle com Sherlock Holmes, Tarzan, Rebordosa com Angeli, tantos e tantos. Não, vou matar esse personagem. Aí o cara vai lá e o personagem volta. Por quê? Porque o personagem tem vida, ele fica te azucrinando até aparecer de volta. Tem autores, inclusive, que tem essa dificuldade de desapegar, né? A história é minha até eu desenhar e imprimir a revista. A hora que eu imprimi a revista e foi para tudo quanto é lado, já não é mais minha, eu já não tenho mais domínio daquilo. Eu criei ela para ser de um tipo, só que cada um vai ler de acordo com a bagagem que cada um carrega. Naquela linha que divide um quadrinho do outro, tem um universo incrível, que você que preenche. Aquele espaço ali é sua, não é do artista, não é do redator, do texto, não é da imagem. É você que enche aquele... Cria um movimento de um quadrinho para o outro e até o fim da história. Porque eu posso demorar 1 hora numa página, por causa de um desenho que eu gosto. A TV não há reflexão, sabe? A TV te manda direto. O livro você pode parar a hora que você quiser e refletir. O quadrinho também, você pode parar a hora que você quiser e refletir. A televisão não dá essa chance. O quadrinho requer uma atitude ativa. Você vai criar o tempo entre os quadros. Você abre um quadrinho em si, você tem toda uma leitura por todas as páginas. Tem muitos quadrinistas que trabalham isso. Trabalham a página de ouro, trabalham a dimensão da página, onde o olho corre. E isso interfere, às vezes, na história em si. E aí é que você tem um grande quadrinho em mãos, quando tudo isso é pensado, né? A questão física do virar a página, de fazer o quê? O leitor querer virar a página, né? Isso é um ponto fundamental do quadrinho. Depois do roteiro, a decupagem, que é o que você fazer, pegar aquele texto e ir separando cena a cena. Então, essa cena vai precisar de 2 páginas. Quadro 1 acontece isso, quadro 2 acontece isso, quadro 3, aí você define. Então, aí define o número de páginas, você parte para a fase de esboços. Quando eu vi que todo o roteiro estava redondo, fazia sentido, né? Eu mostrei para as pessoas entenderam, beleza? Aí que eu comecei a fazer a parte visual. Grande parte das vezes, quem escreve também desenha. No meu caso, o processo de produção é ainda mais demorado. Eu faço um sketch do layout de cada página e envio para o artista trabalhar. Ele me devolve semanalmente as páginas para que eu faça correções e alterações necessárias. O roteiro, ele é uma espécie de mapa do tesouro para o desenhista chegar onde você precisa. Ele descreve a cena, descreve o que acontece na cena e o que é dito na cena. E ele se assemelha muito a um roteiro de cinema e TV, em termos técnicos de formatação, e também a peça teatral. Porque você está colocando ali tudo que é descrito visualmente. Eu preciso entender o meu pensamento primeiro em texto, e aí depois eu começo a decupar esse pensamento em imagens, em thumbnails, e aí dos thumbnails depois eu vou para as páginas.
É que normalmente é um layout que eu faço, né, em cima da página. Eu tenho um scan, uma coisa bem solta, que é esse thumbnail, né, que a gente faz, que é um desenho bem pequeno, só projetando como é que vai ser a página. Aí dele eu faço os traços, os elementos mais bem desenhados e com o ângulo certo e tudo mais. Por mais que eu valorize o meu relacionamento com todo mundo, eu acho que quem mais é parceiro desde a concepção é o ilustrador. Eu gosto de envolver o ilustrador na fase inicial do roteiro exatamente para saber, o que você quer desenhar? O que vai te dar prazer, aquela empolgação? E dessa conversa, desse diálogo com o ilustrador, geralmente surgem as melhores ideias. Então, por exemplo, o Film Curse, que é Os Poucos Amaldiçoados, que é o meu Velho Oeste pós-apocalíptico que eu faço com o Fabiano, eu nunca fui fanzaço de western. Eu sempre gostei do Velho Oeste, mas foi a partir da paixão e da vontade do Fabiano de fazer um Velho Oeste que surgiu Poucos Amaldiçoados. Sempre gostei de desenhar, mas essa é uma arte que leva anos para se aprimorar. Então, quando chegou a hora de ilustrar os roteiros que eu havia criado, eu preferi contar com a habilidade de profissionais com anos de experiência e mercado. Existem muitos desenhistas com estilos diferentes, e escolher um artista que represente visualmente aquilo que você imaginou pode ser um desafio interessante. Na minha primeira HQ, Aurora, eu escolhi trabalhar com Leno Carvalho. No Comunhão, eu contei com a mão de J.B. Bastos. Eu trabalhei muito tempo com storyboard, né, para publicidade, shooting board também, para produtoras. E eu queria fazer uma cena que funcionasse sendo filmada, assim. Então ela foi um desafio muito grande para mim, essa cena da perseguição do Opala. E eu aprendi a mexer no SketchUp, para mim ir posicionando os carros e girando a câmera no sentido certo da narrativa. E depois no final, assim, olhando ela toda, deu acho que umas 8 páginas. Eu fiquei muito feliz, assim, com o resultado dela. Eu achei que ficou muito dinâmica a cena, assim. Eu não gosto muito de usar linhas de movimento para mostrar movimento nos quadros. Você não precisa fazer linha de movimento para mostrar um soco, né? Se você mostra o fim do soco e o cara que levou o soco numa posição bem dinâmica, você dá uma ação na cena, você dá movimento naquela cena. Eu gosto muito, eu tenho um certo orgulho do capítulo 5 do Dom Juan, que é um momento onde eu tinha escrito todo o roteiro dele, fala por fala, bonitinho. Talvez fosse o momento mais fiel ao personagem, à literatura clássica dele. E quando me defrontei na hora de desenhar, eu olhei e falei, isso aqui é absolutamente brega, isso aqui não vai funcionar, isso aqui está muito ruim, inclusive. E foi um momento na história que eu decidi que eu ia cortar todo o texto que eu escrevi. Eu ia contar aquela... Eu achei que ia ficar muito mais interessante contar esse momento da história de uma maneira simbólica. E foi um momento que eu peguei a quadrinização da página inteira e quebrei ela, assim. Ela era super correta em termos de quadro a quadro. E eu decidi, não, aqui é um momento em que o Dom Juan, ele tá abatido, ele tá lembrando do passado dele, é um momento também de queda dele, ele não é feliz com as escolhas que ele fez. Então eu fiz toda a quadrinização de um jeito que é o Dom Juan no centro da página caindo por 8 páginas, assim. E enquanto ele cai, ele vai destruindo coisas na queda dele, ele destrói quadros, ele destrói o coração, ele destrói a razão dele, até a última página que ele se despedaça. Tem uma cena que eu fiz que é um carro pulando de uma ponte, caindo, explodindo, assim, que eu gosto muito. E eu comecei a ler uns quadrinhos de um autor chamado Sean Gordon Murphy. E ele desenha veículo de uma maneira que parece um personagem, é tão real assim, tem tanta dinâmica, tem tanto movimento. E aí eu comecei a pensar nisso e falar, eu preciso fazer isso. E aí eu me forcei a desenhar um monte de carro, porque eu achava que aquele cara fazia uma coisa fantástica, né?
E aí eu fiz uma cena que eu gostei, eu achei que ficou pelo menos vivo do jeito que eu queria. Assim, eu falei, ficou tão bonito, sabe? Tem movimento, a roda, a galera meio que, meu Deus, gritando dentro do carro. E aí, quando eu terminei a cena, sabe quando você fica orgulhoso? Você fala, meu, que legal, né? Eu consegui. Esse primeiro arco de 6 edições tinha os Corvos de Manaulana. E aí, na segunda edição, a gente teve a oportunidade de fazer a primeira aparição do Corvo. E ficou muito legal, porque uma das coisas que eu fiz e que eu achei que deu muito certo, exatamente por causa da arte do Fabiano, foi ter uma página dupla para mostrar o Corvo, só que eu não fiz ela na horizontal, eu fiz ela na vertical. Você não vê isso em quadrinho, é difícil de ver, porque eu acho que é difícil você achar um uso dramático para ela. A lenda dos Corvos é que eles raptam criancinhas. E aí essa primeira aparição do Corvo é ele abraçando uma criança com as asas dele. Então você tá lendo lá, tá toda aquela expectativa do Corvo aparecer, do Corvo aparecer, do Corvo aparecer. Quando você vira a página que o Corvo aparece, é um pôster. Você tem que virar a revista para ver. É uma cena que me chamou, que eu gostei muito de fazer, que desde o início, era de como seria a guerra no Brasil, né? Então, pensei, como seria a guerra em algum cartão postal brasileiro? Então, uma cena que eu acho interessante, que me deu muito prazer de fazer, porque eu tive que ir lá nesse lugar, tirar foto, subir no prédio, para ver como é que era, foi a Paulista em Guerra. Foi uma página dupla, uma cena de uma batalha onde um dos personagens está narrando como aconteceu o dia D, digamos assim. Então tem todas aquelas criaturas e os humanos, todos lutando ali. E foi uma cena importante para eu testar uma técnica que eu estava começando a desenvolver, a absorver ali no meu trabalho. E onde eu testei, né, assim, o visual do projeto como um todo. Em Lamour tem uma cena ali que eu gosto bastante. Que tá um sentado de frente pro outro. Na sala tem um saco de pancada, só que não tem a parede no fundo, tá vazio. Eu quis que quando houvesse o relacionamento dessas duas pessoas, mesmo que fosse só por olhar, nada mais importasse pros dois. Nada mais. Como eu disse, às vezes o que me inspira a escrever uma história é uma imagem que vem na minha cabeça, ela fica muito forte e daí ela me intriga até descobrir o que é aquela imagem. E me veio essa imagem do Van Gogh, no quarto dele, aquele famoso quarto que ele pintou, que teve pintura, com um taco arrancado do chão, a cama jogada de canto e ele cavando um buraco com as próprias mãos, virando, jogando tudo de cara, arrancando os tacos do chão e começando a cavar um buraco com a mão e ficando cansado, suando e continuando, porque ele precisa cavar esse buraco. E ela foi meio que um fio condutor que me inspirou muito a fazer o primeiro conto do Lenfer, que daí veio dar origem depois a toda a estrutura do livro. Tem duas cenas que eu gosto bastante, assim, pelo jeito que eu criei e por ter conseguido chegar a uma coisa que eu não conseguia chegar antes. É um quadro que é uma visão da cidade de Tóquio e para mim sempre foi muito difícil fazer isso. Desenhar prédios, desenhar coisas de um modo solto que eu gostasse. Eu comecei a fazer meio que solto, com uma base em foto e tal, mas sem fazer por cima e tal, e eu cheguei no que eu queria e falei, nossa, consegui. Então assim, essa é a primeira página que eu gosto muito, eu olho para ela e falo, pô, até hoje passou 2 anos que eu fiz esse trabalho, mas assim, ele chega aonde eu gostaria de chegar, sabe? Ele tá rabiscado, ele tá com os detalhes que eu preciso, mas ele tá com a minha cara, assim. E outra que é uma coisa mais por eu gostar muito do personagem, que tem uma cena do quadrinho que aparece o Bill Murray, eu adoro o Bill Murray. E pra mim foi muito difícil sempre desenhar ele. E nessa eu consegui, eu fiz ele vestido de samurai, eu achei assim, falei, pô, essa eu gosto, essa é a única página que eu não vendo, que eu não troco, que eu não dou, tipo, original eu tenho aqui guardado, eu falo, não, essa eu vou manter. E é meio por isso, assim, pelo que eu gosto da cena, sabe? Uma cena que eu gosto muito porque ela situa a Daisy no mundo em si. Ela é uma personagem feminina. Essa cena traduz muito do que é ser podada, da dificuldade que é ser Daisy Mantovani. Isso se estende para muita gente, infelizmente se estende para muita gente, mas olha só. Lembro quando eu era criança, achava uma perda de tempo ser menina. Não podia fazer nada, era um porre. Parece que a gente pega uma vida de empréstimo, nunca é a vida que queremos ter.
E ainda temos que ser 2 vezes mais para ter algum tipo de respeito. Ah, cara, é uma violência tão real que não aceita qualquer adjetivo. Essa frase se escreve enquanto ela está caminhando, é como se fosse uma pichação. A gente tenta ignorar, algumas até conseguem aceitar isso, não sei como. Não sei, tem horas que não dá mais para aguentar, né? Então, o Bulldog em si é muito sobre isso, sobre materializar coisas que estão acontecendo com ela, coisas que ela está sentindo, pensando. Para quem não conhece Belém, é uma cidade que todo dia chove. E a chuva tem uma característica que é de ser pesada e aliviar bem o calor. Por coincidência, ele também sente um alívio. Todo mundo se esconde embaixo de barracas, né, e de biqueiras, e de paradas de ônibus. Fica bem claro, assim, os adultos, né? E ele entra numa brincadeira. Quando começa a chover, ele dá asas à imaginação. E ele começa a pensar. É das típicas brincadeiras de um menino. É uma trégua. Então acho que a chuva tem a ver com isso, até mesmo no contexto de Belém. É a pausa. É a hora que todo mundo tem que parar e sentir a temperatura cair um pouco, dar aquela amenizada no calor. Mas ela passa rapidinho e o sol volta com tudo e começa tudo de novo. Então eu acho que representa muito esse contexto da história, um alívio. A técnica que eu usei é a aquarela e é uma técnica à base d'água. Então a cena da chuva eu pude abusar bastante na água. Eu pude molhar mesmo o papel, a tinta e criar manchas e efeitos que são bem característicos da aquarela. Então acho que essa cena ela representa muito do projeto, tanto no sentido da forma quanto do conteúdo. Diferentes técnicas produzem diferentes resultados. Há artistas que gostam de fazer os seus traços primeiro a lápis. Outros já preferem usar o grafite azul, que é mais fácil de ser apagado digitalmente. Mas quando chega a hora da arte final, quase sempre usa-se o nanquim. Quando você tem um desenho muito bom, o trabalho do arte finalista é não estragar esse desenho com a sua arte final. E quando o desenho está ruim, né, está mal feito, a função do arte finalista é melhorar o desenho, o acabamento. Eu trabalho no papel, né? Então a pessoa me passa o desenho a lápis, grafite, no tamanho A3, e eu dou todo o acabamento, né? Que você passa a tinta preta, o nanquim, sobre esse lápis, dando volume, né? Dando profundidade no desenho, rachuras ou sombra, né? Eu uso pincel, bico de pena ou caneta nanquim descartável. Então o arte finalista ele tem essa função de dar um acabamento mais preciso sobre o lápis. Eu acho importante que todo artista, por mais digital que ele seja, ele aprenda a usar as técnicas tradicionais, que são pena, pincel, caneta. Para que quando ele for fazer a transição para o digital, ele tenha um controle muito mais preciso e ele consiga entender ou prever o resultado gráfico e impresso no papel. A primeira e a segunda revista que eu produzi, que foi Lúcia, Dona do Boteco, que é um fanzine, e o Quarto Vivente, eu desenhava com caneta. Quando eu descobri o pincel, eu senti que o meu traço soltou muito mais, acho que pela maleabilidade do pincel, e eu fiquei mais rápido. Meu desenho ficou bem mais rápido, assim. Não sei se é o atrito da caneta com o papel ser maior do que o pincel. O pincel flui pra mim. Então eu me achei bem assim no pincel. Então a arte finaliza no pincel e nanquim. Quando eu vou trabalhar com um quadrinho normal, assim, pra fazer uma página, eu uso muito grafite azul, né? Que é o grafite que depois dá pra tirar no Photoshop. Então eu faço toda a base com ele. Aí depois eu começo a usar algumas outras... Eu mesclo muito canetas diferentes, né? Eu não gosto muito de usar pincel. Foi uma coisa que eu nunca fui atrás para aprender. Eu falei, pô, preciso de um substituto. Aí eu acabei meio que entrando em usar essas canetas pincel, né? Japonesas. Então é uma coisa que eu posso recarregar, posso levar para qualquer lugar. E eu consigo um traço bem legal de grosso e fino, né? E aí eu uso também umas canetas mais finas, que é para fazer um detalhe um pouco maior e tal. E canetas tinteiras, eu sempre gosto muito de usar com essas pontas de caneta tinteira, que são bem fininhas, e eu consigo uma linha bem fina, bem em detalhe, né?
Eu tento usar pranchas tipo profissionais da DC ou da Marvel. São pranchas parecidas com um papel chamado opaline, que eu acho bacana, porque quando eu vou fazer o lápis e eu precisar apagar, não tem problema. Ou quando eu vou fazer uma arte final com pena ou com pincel, a tinta não escorre. Eu uso grafite B porque ele não é nem tão duro quanto o HB e nem tão macio quanto, de repente, um 2B. Definido o lápis, eu tenho um material de arte final, tradicional. Eu uso pincéis sintéticos, na verdade pincéis não, só um pincel, que é esse daqui. E para ser mais prático, ao invés de usar guache branco, eu uso Posca branca para de repente fazer um espirrado ou uma correção no desenho, eu acabo usando Posca branca. Eu uso essa lapiseira 05 e eu uso o grafite HB. Eu não gosto dos mais escuros porque eu sujo muito, né? Quando você passa a mão, e o HB você mantém, não tem problema algum. Inclusive eu uso mais borracha do que lápis. Eu uso essas duas borrachinhas, essa aqui para apagar algo mais geral, que é maior, e uma para detalhezinhos. E aí eu vou utilizar essas canetas descartáveis, né? Eu uso uma infinidade de numeração, 01, 02, 03, 05, 08, e depois eu vou utilizando esse pincel série 7, né? Número 2. Quando eu vou fazer arte final, para colocar alguns efeitinhos de branco e preto, eu acabo usando uma escova, né? Eu molho no nanquim, depois eu venho espirrando e com o branco eu venho usando o guache. Dependendo do que eu for trabalhar, vai pedir um material diferente, eu vou estudar diversos materiais para chegar lá. O meu trabalho no cornucópia é uma coisa, é aquele traço de linha clara, né, que a gente chama, que é linha fina, que ela não tem peso, né, mas eu já fiz muita coisa com pincel, né, já arte finalizei com pincel. Eu gosto de fazer sketch com os lápis coloridos, com lapiseira colorida, lápis dermatográfico. Eu gosto de usar tipo um papel colorido e aí usar um lápis branco, uma caneta branca. Eu recebo muita pergunta como essa, assim, qual caneta, qual lápis, qual papel você usou? E no fundo, meu primeiro instinto é sempre falar assim, não importa, entendeu? É o que eu tinha ali na mão, às vezes eu respondo isso, as pessoas acham que estou sendo grosso. É o que eu tinha lá, porque as pessoas meio que esperam que ali tenha uma resposta do porquê que o desenho deles não está lá ainda, né? E acha que o material vai resolver alguma coisa para eles. Depois entra em cena o profissional responsável por cor, tons e matizes, o colorista. A gente recebe o roteiro, lê e aí você já vai criando o que você pretende fazer na sua cabeça. Aí depois que a gente recebe as páginas, eu mando para um flatter, que é uma pessoa que coloca a cor base bem chapado mesmo, né? Sem nenhuma luz ou sombra, né? Porque é interessante eu ter a separação só do elemento que eu vou fazer. E depois eu começo a página em si, né? Eu pego os flats, faço a minha paleta em cima deles. Eu gosto de trabalhar construindo a paleta enquanto eu faço as coisas mesmo, né? Cor por cor. E depois que eu defino a paleta nos flats, eu começo a renderização, né? Que é botar sombra, botar luz, botar efeitos por cima da camada de desenho. A paleta de cor depende do tipo de história que você está fazendo. Por exemplo, uma história de super-herói, quase sempre você vai usar cores saturadas e com bastante variedade. Se você, no entanto, for trabalhar numa história de horror, você vai acabar usando tons mais frios e pouco saturados e com pouca variedade. O Jim tem uma cena em que ele está lutando com um
logo no começo do gibi, que ele tá num lugar meio escuro, com umas sombras verdes, e no meio da luta ele tem uma explosão de raiva, e aí eu usei de uma licença poética, que eu mudei totalmente as cores que estavam sendo utilizadas anteriormente e fiz tudo vermelho e amarelo e laranja, porque é para dar aquele choque de violência mesmo. Inclusive eu mexi um pouco nas linhas, é uma coisa que a gente não tem muito costume de fazer, e puxei ela um pouco pro lado e pintei ela de vermelho, como se ela estivesse vibrando ali de raiva. Mas ainda há no Brasil muita gente que gosta de trabalhar com o clássico preto e branco. Tem gente que você fala, não queria que fosse colorido esse quadrinho, que ia estragar se fosse colorido. O preto e branco ele nasceu lá no começo do século XX com uma necessidade técnica mesmo, porque colorido era uma coisa proibitiva, poucas coisas eram coloridas no sistema de impressão. Eu uso achuras, né? Aquela textura. Essa textura, ela nasceu porque era caro fazer cinza. Então os desenhistas começaram a inventar um jeito de fazer risquinhos para imitar o cinza, para dar uma tonalidade, para enganar o olhar, porque a retícula que se usa para fazer isso também é uma coisa proibitiva de custo. Hoje não é tão mais caro assim, mas o traço se consolidou, o preto e branco se fortaleceu como uma forma de expressão. Se ele nasceu por uma questão econômica ou técnica, hoje ele é uma linguagem particular. Se algum dia o preto e branco for mais caro que o colorido, como acontece em fotografia, eu vou continuar tentando ser preto e branco. Para mim é essa coisa, nada é preto e branco. A gente não vê nada preto e branco, a não ser coisas que a gente mesmo cria. E ele pode muito bem estragar uma obra inteira com o colorido errado, sabe? A maioria dos quadrinhos que eu conheço, eles não colorem. Então, para você contratar um colorista, é um custo a mais, né? É diferente da gente, que nós dois desenhamos, nós dois colorimos, mas cada um divide a sua função. Mas também tem um fator de que acho que todo quadrinista que trabalha igual a gente trabalha, eu não lancei nada preto e branco ainda. A gente sempre põe um tom de cinza, mas o preto e branco é um desafio, né? É um desafio. Apesar de ser muito comum, nem toda HQ segue o gênero ação. Grandes quadrinistas brasileiros como Wagner e William conseguem contar histórias maravilhosas a partir dos fatos mais simples do cotidiano. Eu acho que o Wagner foi um dos maiores achados recentes assim, da HQ nacional. Na verdade, ele é um artista muito completo, assim, né? Ele fotografa, ele escreve, ele trabalha com muitas mídias, assim, né? E quadrinhos é uma dessas mídias que ele trabalha. Eu acho que, de certa forma, essa experiência que ele tem trabalhando com outros formatos, assim, agrega muito ao trabalho dele. O Wagner, ele é um cara, assim, que ele tem ideias muito boas, ele executa-as muito bem. A gente publicou o Lobisomem, eu não conhecia o Wagner antes, assim, a gente recebeu um original que a gente chama de original espontâneo, que quando a pessoa manda o original para a editora sem ter sido requisitado, ele escreveu para mim, me mandou o original, e a gente leu, eu e minhas sócias lemos, a gente se apaixonou por isso, falou, não dá para não publicar esse livro, é incrível. E o Bulldogman eu acho que é um marco, assim, não só pelo livro em si, mas pelos desdobramentos que ele conseguiu dar a partir do livro, assim, né? Então, ele conseguiu dar vida a uma personagem que praticamente ganhou vida própria. O Bulldogman foi um processo muito orgânico ali, posso dizer assim. Ele foi sendo escrito e desenhado praticamente ao mesmo tempo. O Bulldogman fez um trabalho de metalinguagem com as entrevistas que ele colocava lá no blog, que ele pegou a personagem do quadrinho, a Daisy Mantovani, fez entrevistas com pessoas reais e ele trouxe ela para a vida real, assim, fez entrevistas num café, batendo papo com ela, né? E aí ele publicava aquilo. E depois ele pegou essas pessoas que apareceram nas entrevistas e colocou de alguma maneira no quadrinho dele. Então parece que você conhece a pessoa, assim. Com esse trabalho dele, a Daisy Mantovani existe. Ela virou uma amiga, assim. Você conhece ela e ele trouxe essa vivacidade, assim. É um negócio bem transmídia, que poucas pessoas pensam. Para compor a personagem, eu me baseei no melhor de algumas amigas minhas e no pior de mim. E aí nasceu Daisy Mantovani, uma Frankenstein desgraçada, mas tá lá.
As histórias dele são sobre as relações humanas, sobre as pessoas encarando pessoas comuns em situações incomuns. O Bulldogma é o grande retrato dessa geração hipster, economia criativa, Rua Augusta, Vila Madalena, em São Paulo. Para você entender o que está acontecendo ali, tem que ler o Bulldogma. É mais do que qualquer romance, mais do que qualquer filme, qualquer coisa, está ali. A variedade hoje no Brasil é tão ampla que é possível encontrar os mais diversos gêneros onde antes havia só a categoria HQ nacional. Eu nunca vi o que está acontecendo agora no Brasil no negócio dos quadrinhos, assim. É um momento absolutamente novo. Tem humor, tem reportagens em quadrinhos, você tem terror, aventura, tem ficção científica, tem tudo acontecendo e muito maduro e muito sofisticado. Existe um novo realismo brasileiro, que é uma coisa muito inesperada, assim. O Brasil sempre veio forte humor e fantasia. E agora o que eu estou vendo muito é o Quintanilha, é sem dúvida o grande nome desse negócio. Mas você pega o Marcelo de Salete, você pode falar, é um realismo, principalmente o que ele faz no Encruzilhada, né, que é um álbum que ele mostra a periferia de São Paulo. É o João Pinheiro. Ele está retratando a periferia de São Paulo, mapeando esse negócio todo, assim, sabe? E aí chegou o Petreca com o primeiro zine dele ali e já era uma coisa que... Era um zine que chamava Galho Seco. É um quadrinho bem curto, né, de 9 páginas e bem experimental, né? A hora que a gente abriu, falou, uau, né, o menino já nasceu pronto, assim, é meio bizarro, assim, ele já tinha um traço muito particular, assim, de desenhar um universo gráfico ali muito reconhecível, né, especialmente para alguém que estava começando a fazer quadrinhos, assim, chamou muito a atenção. A gente publicou Carnaval de Meus Demônios. Não foi o primeiro livro dele. O primeiro que ele lançou foi Galho Seco, que ele lançou independente. Mas acho que foi o primeiro que ele lançou com editora, foi o Carnaval de Meus Demônios. Hoje ele também publicou com outras casas, né? O Petreca é um desenhista virtuoso, assim. Ele faz coisas incríveis. Ele compõe cenas super elaboradas e... Cada página do livro dele você tem vontade de arrancar do livro e colocar na parede. Pra sempre, pra decorar a sua casa. Porque é muito virtuoso, muito inteligente, muito interessante. E ele evolui a cada livro, assim. Acho que o Petreca, ele é um cara que... É difícil até imaginar como que ele vai evoluir, mas ele continua evoluindo, né? E aí, a partir daí, a gente foi acompanhando o trabalho do Petreca até o lançamento do IE, que eu achei uma baita HQ, assim. O desenho é sensacional e ele conseguiu fazer uma coisa que muito pouca gente consegue fazer, que é criar uma HQ com um apelo mais infanto-juvenil, mas que não subestima esse público. Eu acho que é meio que um retrato do que é a adolescência, do que é se tornar adulto, né? Você não ter coragem para se expressar, sabe? Para ser o que você é realmente, né? E eu acho legal, assim, ter um autor como o Brão, que traz bastante essa influência do quadrinho europeu, Moebius e tal. Chama muito a atenção o aspecto técnico do trabalho dele, que também é super desenvolvido, assim. E eu acho muito bacana também, por ele ser um dos poucos autores hoje no Brasil que elegeram o erotismo como seu tema principal, assim, né? Eu queria causar alguma coisa nas pessoas, do mesmo jeito que primeira vez que eu abri um quadrinho erótico, eu senti alguma coisa nova. Para se criar um personagem marcante, é necessário que ele tenha um propósito, personalidade forte e defeitos. Sim, defeitos. Por mais que o público se lembre das qualidades, são os defeitos que trazem dimensão e tornam o personagem verossímil. Personagens, assim, eles ainda têm, de maneira clara, uma origem na construção dos arquétipos que vêm da mitologia grega. Por muito tempo houve essa tentativa reducionista, que se aproxima do maniqueísmo. A pessoa é ou completamente boa ou completamente má.
percepção que eu acho que começou na Idade Média, até com a questão do código do cavaleiro medieval, e aí evoluiu no romantismo também. Hoje, as pessoas não se identificam mais com tal dualidade. Para uma pessoa da nossa época, você ver alguém como a Branca de Neve, ela é tão boazinha, tão perfeita, que é irritante, porque você não conhece ninguém assim. Uma pessoa dessa forma não existe. Eu acabei conscientemente colocando ela na posição de donzela em perigo. Isso foi uma decisão completamente consciente, porque eu sei que muitas vezes essa posição é colocada para as mulheres de modo inconsciente. Ela é realmente donzela em perigo, não quer dizer que ela é menos personagem, tem menos profundidade. Porque todo mundo tem defeito, né? Vocês reconhecem defeitos. É muito mais fácil vocês reconhecer na pessoa, ele está sofrendo de amores, ele está deprimido, também tem esse problema de depressão, e também passou por isso na escola, sofreu bullying, também sofre bullying. A identificação acontece do lado sensível, do lado problemático, vamos dizer, da pessoa. Boa parte dos grandes personagens você vai ver essas características. Ele tem ali suas habilidades ou sua personalidade diferente, mas no fim ele tem aquela questão familiar, aquele animal de estimação, aquele problema psicológico, aquela questão da grana. Sempre tem alguma coisa assim que a gente se identifica. A gente cria uma empatia até maior com personagens que não são 100% bonzinhos. Porque quando você mostra defeitos dos personagens, você humaniza eles. Nós somos seres humanos, somos falhos, então a gente cria uma empatia, aquela relação de proximidade e entendimento com o personagem quando ele é mais humano. O que me atraiu no Dom Juan é que ele é muito defeituoso. Ele é absolutamente cheio de falhas. Ele consegue ter coragem, às vezes, ser audacioso, mas às vezes ele é extremamente covarde. Algumas vezes, inclusive, machista, sabe? Eu acho que eram questões interessantes para abordar, sabe? Acho que não é um terreno muito seguro. E eu acho que é legal não estar nesse terreno seguro, sabe? De lidar com um personagem tão falho, assim, que eventualmente você não gosta. Muitas vezes no processo de escrever ele, eu não gostava dele. Então acho que passa por isso, assim, de você, ao mesmo tempo, entender um outro ponto de vista, sabe? Um ponto de vista que não necessariamente é o seu, e se colocar um desafio também no processo, sabe? Eu demorei para entender a questão de como e por que o tema permeia tudo dentro de um roteiro. Eu nunca tinha pensado nisso. Até a hora que eu entendi o que era tema, que geralmente é uma pergunta, e você tem 1001 maneiras de responder aquela pergunta. Ou seja, você tem um elenco de 1001 personagens. A Ruiva, né, do Poucos Amaldiçoados. Ela é uma personagem que o principal valor dela em relação ao tema é que ela é uma sobrevivente. E ela coloca a sobrevivência dela acima do próximo até que ela encontre crianças. Crianças são a criptonita dela, entre aspas. O maior defeito do personagem tem que estar diretamente relacionado ao tema e ao desejo dele, né? Então, se a principal vontade da Ruiva sobreviver a um mundo pós-apocalíptico, a maior falha dela é sempre colocar as crianças em primeiro lugar. Num roteiro, qualquer que seja ele, para mim, o grande ponto positivo de uma história não é a história de superação. Para mim, é alguém que entende as suas falhas e consegue demonstrar alguma dignidade assumindo isso. A perfeição é um lugar comum com o esforço, a didática. Algumas pessoas conseguem chegar. E quando chegam nessa, entre aspas, perfeição, você vê que o trabalho de quem está lá no topo é igual, é parecido. Agora, o erro é pessoal, é intransferível. Ninguém erra como você, como eu. Então, nisso está a assinatura do artista ali, tá a personalidade dele. Os personagens em quadrinhos se expressam das mais diversas formas. Quando se trata de diálogo, alguns quadrinistas preferem escolher uma fonte específica que represente aquele universo particular. Outros preferem fazer uma fonte própria, eletronicamente. Agora, tem gente que prefere recorrer a um profissional, o famoso letrista. O Mensur, especificamente, a gente fez uma fonte, né? Eu mandei fiz uma família para Companhia das Letras, eles fizeram minha fonte. O processo de criação de fonte depende do cliente.
Por exemplo, alguém me comprou os direitos de publicar o livro Retalhos, do Craig Thompson. Então, uma das exigências do autor seria que a letra fosse o mais próximo possível com a dele, porque, inclusive, a letra fazia parte do desenho. A gente escaneia em alta resolução, no mínimo 1200 dpi, e a partir da caligrafia dele eu gerava uma nova fonte. Era difícil, porque às vezes eu não tinha todos os caracteres necessários. Para você fazer uma fonte completa, você precisa de todas as letras, maiúsculas, minúsculas, todos os acentos. E nem sempre você consegue, na publicação, mesmo você procurando, falta um O, falta um X, J, Q, o pessoal usa muito pouco. Eu acho fonte uma das coisas mais íntimas que um artista pode fazer. Porque o jeito como a gente escreve, tá lá atrás, né? Acompanha o momento em que a gente começou a desenhar também na infância, assim. Você escreve à mão, tá ali a sua personalidade. Então, para mim foi muito bonito ver assim, caramba, essa é a minha fonte, essa é a minha letra. Às vezes o desenhista me manda a arte inteira, como se fosse um quadro, uma pintura. É uma arte completa. E aí você aplica no editor de texto, né, tipo em design, você coloca a arte lá e você cria layers com os balões. O ideal é que a fonte seja legível também em telas de celular, né? Que são telas de, eles normalmente dizem 5 polegadas, né? Dá uns 14 centímetros, né? Uma telinha pequenininha. E se você não planejar para isso, com certeza não vai dar para ler, porque o impresso é bem maior, né? Você não pode só desenhar uma cena pensando na cena. Você tem que pensar depois onde vai ter um balão de texto, que é um elemento gráfico, que vai ter peso, né, na composição, né? Então isso acontece tudo no esboço do quadrinho. Você planeja tudo onde você... Eu costumo até já letreirar no esboço, para saber já exatamente onde vão as fontes e tudo. Eu quis ser deliberadamente um pouco brega, eu acho, inclusive, escolher uma fonte que de repente não é a mais moderna, mas é um tanto brega porque o personagem tem aspectos bregas dentro dele, assim, dentro da ideia do Don Juan, o conquistador, sabe? A escolha da capa é de grande importância na vida comercial de uma HQ. Muitas vezes ela é a única oportunidade que um autor tem de atrair um leitor indeciso a escolher a sua obra no meio de tantas outras. Acho que a capa de uma revista, ela é meio que a promessa da revista, assim, são as promessas ali da revista, então elas precisam estar espelhadas assim logo de cara pro leitor, sabe? Eu vou ter que vender com um desenho, sabe? Esse único desenho, ele tem que vender todo o resto. Então cria um certo peso, né? A ideia é sempre tentar chamar a atenção do leitor, mas sem entregar muito o ouro, né? Então, tanto que na primeira versão, que essa aqui é uma capa alternativa, a personagem, eu não mostrava nem o olho dela. Que eu não queria que falasse, é uma menininha bonitinha. Não. Todo mundo falava, quem é essa pessoa? Tipo, limpando uma arma com a bandeira do Brasil. O que está acontecendo? O que está acontecendo nessa capa? Eu quero ver dentro. Então isso é uma coisa que eu sempre fiquei muito focado. Tipo, eu quero que a capa seja uma coisa muito chamativa. Boa capa me chama atenção na hora, no olhar. Seja na livraria, seja na banca de jornal, ou seja num site de venda. Eu olho a capa e falo, caramba, que instigante. E se ela me chamar a atenção primeiro, já ganhou um ponto aí. Aí tem toda a harmonia da capa, porque tem capas que são horrorosas. O cara põe muito elemento, ou completamente diferente do conteúdo, vende uma coisa que não é realidade. Tem muita chamada, muito texto, aquela bagunça, design é horroroso, pouco pensado. Você percebe quando uma coisa é feita às pressas e sem nenhuma paixão na capa. Capas ruins, normalmente, elas são percebidas pelo erro do excesso de informação. Quando eu falo informação, é desenho demais, é cor demais, é poluição visual, tem chamada, o logo é de um jeito, o selo da editora é de outro jeito, o personagem é feito de um jeito. Então, tudo contribui
para que no final das contas você pegue o trabalho e olhe assim, não entenda o que está acontecendo ali. É quando você pega uma capa bem cuidada, um tratamento diferenciado, sei lá, de tipologia, de design, de balanço, porque todos os elementos que estão numa capa, eles precisam existir um balanço, existe um balanço ali, né? Precisa de um cuidado editorial minucioso. A capa é uma das coisas mais importantes porque é o que mais vende de gibi. Grosso modo, é o jeito que o título vai aparecer. A relação entre texto e imagem, cor e algum gráfico adicional. Não existe regra para isso, né? Isso depende muito do conteúdo em si. E do conteúdo, não só do conteúdo da história, mas vamos dizer, no título do livro tem 3 letras. Isso possibilita uma abordagem muito diferente de se o título tiver 3 linhas, por exemplo. Então são uma série de parâmetros. Qual é o título, qual o tamanho do título, como é que é a imagem, qual é o tamanho da imagem, qual é o tom do quadrinho, qual que é a possibilidade daquele tema aceitar gráficos adicionais ou não aceitar gráficos adicionais. Então são uma série de ingredientes, de variáveis, que são as variáveis de um projeto de design gráfico no geral, né? Por exemplo, essa capa, como é que a gente fez? A gente escreveu, a letra não amassou, tirou a letra amassada, tratou no computador e montou. Eu precisava que algum elemento gráfico trouxesse a carga do conteúdo, acender luminoso, toda aquela desgraça. No caso da capa do Don Juan, ela tem... Eu queria muito que ela tivesse uma função narrativa, assim. Então, se você ler a história inteira e chegar até o final, você vai entender que não é à toa que tem uma máscara pendurada ali, que é quase um complemento de uma página final, sabe? Eu sempre achei legal capas que de alguma forma têm essa função narrativa, que de alguma forma já colocam o leitor mais ou menos naquele universo, assim. Eu gosto de capa que sintetiza a história, mas também não é totalmente descritiva, né? Eu queria uma imagem que simbolizasse a história, mas que também tivesse um impacto legal, né? A princípio o carro estava de perfil, depois o carro ficou de costas, depois eu desenhei o carro de frente. Ele teve umas 3 capas definitivas, opa. A capa são eles sendo pegos por um hashi gigante de um monstro, assim. E ao mesmo tempo que você fala, pô, são 2 pessoas normais e tem uma situação meio fantástica. Então isso é uma coisa que eu queria mostrar sem entregar nada da história. A cena não tá dentro do quadrinho, mas ela mostra aquele clima, sabe? Eu tinha a ideia ali de explorar um personagem grande, ocupando bastante espaço na capa, e colocar elementos que têm a ver com a história, para justamente a pessoa pegar a revista e entender, ou pelo menos ter uma boa noção do universo que está ali dentro, né? Como esse é o primeiro álbum, eu acho que é importante definir quem são eles, né? Eu não poderia no número 1 colocar outros personagens ou uma cena, né, que não fossem os personagens principais. Apesar de ser uma cena até meio boba, se você parar para analisar, né, mas ele define bem quem são os personagens principais desse álbum, e é isso que eu tô vendendo aqui. Então depois que eu fiz toda a capa, inclusive essa é uma capa, né, que ela é frente, verso, né, ela é grandona, a gente foi marcando e experimentando, por exemplo, cores do fundo, como encaixava com o logotipo. Teve bastante estudo essa capa aqui. Na verdade, eu fiz umas 5 versões assim para ver qual que encaixava mais. Tentei fazer inclusive umas versões que saía dos personagens, mas eu achei que não combinava. Eu fiz algumas opções, eu lembro de estudos de cor, e eu escolhi vermelho pela razão de chamar atenção mesmo. Eu acho que vermelho é sempre uma cor, no meio de outras revistas, às vezes com muitas capas pretas, você tem uma vermelha, isso... Opa, o que é isso? Pelo menos chamar um pouco, direcionar um pouco o olhar da pessoa que estiver passando eventualmente numa feira, numa livraria, para olhar para aquilo. A primeira capa que eu fiz era basicamente igual, era uma luva de boxe pendurada, com um fundo meio marrom. Aí ele falou, ô Lu, desenha a melhor luva de boxe que você já desenhou. Aí eu refiz a luva. Quando eu vi a capa sem o fundo, foi matador, assim. E eu quis desenhar uma luva de boxe judiada, velha, aquela luva de couro antiga, sabe? Eu quis deixar a luva pendurada de um jeito que a pessoa batesse o olho e achasse que fosse um coração, meio coração humano, assim.
Muita gente chega e fala, pô, um coração, é uma luva. Hoje, técnicas de impressão modernas em gráficas sofisticadas reduziram drasticamente o custo de produção. Qualquer aspirante a quadrinista pode se autopublicar com qualidade a uma fração do preço do passado, o que deu um grande impulso no mercado independente de quadrinhos no Brasil. Com o barateamento das técnicas de impressão, ficou muito mais simples, né? Porque hoje, sentar eu e você, a gente faz uma revista com qualidade, se tiver uma grana, do nível de uma editora, com capa dura, papel couché e tudo mais. Nos anos 80, nos anos 90, a produção dos quadrinhos dependia de uma estrutura industrial de produção. Dependia, para você imprimir uma HQ, você tinha que ter escala, de publicar 10 mil, 15 mil. Isso no fim dos anos 90. Antes era 50 mil, 60 mil, 100 mil. O Homem-Aranha chegou a ter tiragem de 300 mil no Brasil. Era uma produção industrial, eram poucas coisas e algumas poucas coisas que vendiam. Em 2001, 2002, começam a surgir alguns programas de diagramação digitais de acesso fácil. Começam a surgir impressoras de gráficas por meio de um processo de impressão que ele é mais fácil de imprimir, assim, ele não demanda fotolitos, não demanda chapas e você consegue ter tiragens menores. Então, a partir do momento que você tem esse acesso, você democratiza um pouco a produção. Você consegue, com menos dinheiro, publicar um livro. Eu pego os arquivos em AI, né, do Adobe Illustrator, pego as páginas normalmente em TIFF de alta qualidade e eu junto as duas no Photoshop e gero um PDF, já no tamanho certinho, com as sangrias e tudo. E aí eu fecho o arquivo mesmo a partir do InDesign, né, e mando para gráfica. E aí a gente começa a trabalhar o quê? Vai receber a plotter da gráfica, faz uma avaliação, se as cores estão corretas, se o formato foi respeitado, se a gente não deixou passar um número de página maluco ou coisa do tipo, se não tem página em branco, que às vezes aparece, por algum erro de espelho. Então, nessa hora você vê todos os erros mais graves, né? Uma das coisas que mais me enlouquece no mercado de quadrinhos brasileiro é que a gente não tem um padrão de formato. Cada autor chuta um formato diferente, então você tem quadrinhos, né, assim, das tirinhas, quadrinhos no formato grande, você tem quadrinhos no formato americano, e não tem um padrão, e isso me enlouquece um pouco. Então, pelo menos os meus quadrinhos, eu gosto de manter um padrão de tamanho, e o meu padrão é sempre 17 centímetros por 26. Eu sempre trabalho nesse padrão, e é o padrão que mais se aproxima ao americano. O padrão americano é bizarro, é 6,625 polegadas por 10,25 polegadas. Nem eles têm 11 por 17, entendeu? Que é o tamanho da página de quadrinho mesmo. E aí as gráficas acham mais prudente trabalhar no tamanho 17 por 26. E ainda existem em recantos isolados do Brasil aqueles que fazem a sua própria impressão. Hoje, na indústria, 90% do que se produz no mercado editorial como um todo é offset. Quem usa o digital é a produção independente, ou pequenas tiragens e tal. Eu uso o offset, primeiro porque eu tenho várias questões técnicas a respeito. Eu tenho um pouco de resistência ainda ao digital por causa da durabilidade da impressão. Ela rala, ela se perde com o tempo. O offset, ele dura séculos, a impressão. Aqui ela vai passar o papel, a gente tem uma matriz. A matriz é uma chapa de alumínio, que é onde estão gravadas as imagens, né? Onde está claro, onde não tem imagem, é onde pega a água. E onde está as imagens é onde pega a tinta. Então as três cores que formam a luz, o negativo delas são as três cores que formam as tintas. Só que como a gente ainda não desenvolveu o pigmento perfeito e tem muita letra, então a gente tem uma quarta cor. Então tem o luciano, o magenta amarelo e o preto. Então isso representa toda a gama reproduzível que a gente tem. Então com essas três cores a gente faz qualquer cor e ainda tem a ajuda do preto para completar. Diferente de um carimbo que a gente vê na tipografia, uma gravura, uma xilogravura, a imagem está em relevo, aqui eu já começo uma relação entre água e tinta. Eu acho muito bonito isso. Então, a chapa é molhada e logo em seguida vem tinta onde não tem água. E aí a impressão ela quase que se sublima no papel de uma forma muito bonita. Essas máquinas de pequeno porte, elas não valem mais para a indústria, então eu consegui comprar essa máquina justamente porque a indústria, a economia não suporta mais esse tipo de máquina, então elas estão sendo sucateadas.
ela é complicada de se usar, mas ela dá umas tiragens ideais para o mercado, principalmente independente. Eu estou imprimindo uma revista agora, que eu terminei de desenhar, a última página eu terminei de desenhar faz 3 dias. E eu já estou imprimindo. Depois de amanhã ela já vai estar na mão de alguns leitores. Então, assim, é quase que a velocidade jornalística. Isso não tem preço. Existem diferentes formas de se publicar uma novela gráfica atualmente. A forma tradicional, via editora, a autopublicação e o financiamento coletivo. Antigamente a gente era muito preso nisso, acho que e era bem isso, assim, a editora ou aposta no seu trabalho ou não, e aí você vai ter que batalhar. Eu acho que hoje em dia, acho que primeiro com a internet, cara, se você não tem nenhum tostão, você não tem como imprimir, cara, você pode pôr na internet, você pode mostrar para o mundo todo, você pode traduzir para o inglês e você pode atingir muita gente, assim, acho que não tem muita desculpa hoje para não fazer, sabe? Às vezes a editora, você pode trabalhar como editora, mas às vezes o tempo da editora não atende o tempo que você quer. A editora, às vezes tudo pode demorar um pouco mais, exige um planejamento maior e às vezes você quer soltar imediatamente uma coisa. Publicar independente me dá uma liberdade. Eu gosto de fazer tudo, eu gosto de ter o controle de quantas revistas eu vendi, eu gosto de saber quanto eu tenho no estoque, eu gosto de saber eu gosto de montar o preço final da revista. A tiragem que as editoras fazem não é diferente das que eu faço independente. O meu primeiro livro esgotou. Isso define também um pouco do que o conteúdo vai ser, que tipo de conteúdo vai ser. O sujeito independente consegue se dar ao luxo de trabalhar com conteúdos que não são tão populares e atrás de outros desejos. Com a editora, ela faz a distribuição para você, né? Isso é muito bom, porque você consegue chegar em lugares que você talvez não conseguiria. Manaus, o Nordeste, que é super caro para ir, né? Centro-Oeste. A desvantagem é que eu não tenho tanto controle, eu tenho que esperar, né, as vendas, eu tenho que confiar na editora. O lance não é só você produzir o seu quadrinho, mas também distribuir e fazer com que ele chegue ao maior número de pessoas possível. Então a gente pode falar, mas o digital já resolve isso. Resolve, mas você tem que fazer propaganda do seu digital, senão ninguém vai saber que ele existe. E a editora ainda tem os meios que conseguem fazer com que o seu trabalho chegue para mais gente ou seja distribuído de uma maneira um pouco mais inteligente. Então eu acho que tem um equilíbrio no jogo aí. Você pode fazer de uma maneira independente e funcionar, você pode trabalhar com a editora grande e também funcionar. Depende do acordo que é feito, depende do que você quer fazer. Então, às vezes, se você tem um trabalho que é um pouco mais elaborado e vai sair um pouco mais caro, talvez ter uma editora por trás te facilite a produzir a visão que você quer. Existe um nicho muito grande de jornalistas e de mídias em si, que se você chegar com independente, talvez seja mais difícil ter uma resenha num jornal de grande circulação. Como já vem de uma editora grande, acho que a chance é maior de ter uma resenha sua publicada em algum lugar e tal. O financiamento coletivo, ele é quase uma publicação independente. A diferença é que ele já sai vendido, né? Então você tem essa pré-venda que é muito vantajoso, porque você só vai publicar se você já tiver certeza que ela foi paga. Então se você faz a logística direito, né, porque tem muita gente que erra nessa parte, né, e aí acaba se ferrando, porque acaba tendo que colocar dinheiro em cima, mas se você faz a logística correta e isso e paga todo, né, o produto, você só tem lucro, porque você recebe o dinheiro, roda, distribui, o resto que você vender é lucro, né? Então eu acho que o financiamento coletivo ele acrescentou pra caramba no nosso mercado, pelo menos, que é o que eu conheço, né? Ele viabilizou. Produzir quadrinhos no Brasil continua sendo uma tarefa difícil, onde muitos se aventuram e poucos alcançam o sucesso desejado. Mas se a jornada é longa, o resultado compensa o esforço. Milhares de novos leitores se unem ao universo dos quadrinhos a cada ano. E a satisfação de poder levar entretenimento, emoção e informação a essa nova geração faz todo esse esforço valer a pena. Eu acho que para mim os quadrinhos sempre será assim minha mídia do coração, assim. A mídia não, a linguagem. Eu acho que é a linguagem que sempre vai chamar minha atenção.
a forma como é contada, o jeito de virar a página. Eu acho que tudo isso é um negócio que me motiva muito. Eu adoro chegar na hora da arte final e pegar o pincel mais fino, a caneta mais fina e ficar lá o dia inteiro. Pra mim é praticamente medicinal, sabe? Por mais que a gente vive nesse mundo onde tudo tem que gerar lucro, né? Tudo tem que, né, de alguma maneira ser eficiente, a arte ainda é um respiro, né, pra gente, né, do cotidiano. A gente fala que é como sair um pouco da água, né, e pegar o ar ali, né? É tipo um alívio, quando você tem uma imagem na sua cabeça e consegue pôr no papel, parece que você relaxa, assim, sabe? Fazer o cornucópia foi um alívio, foi um respiro, sabe? Foi a primeira vez em que eu senti que eu estava expressando alguma coisa como artista, sabe? Mas eu me sinto aliviado de poder escrever uma história, desenhar uma história e entregar ela, passar ela para frente, assim. É gozado isso, parece que eu precisava desovar aquilo. E se você quer entrar numa vida dessa de arte em si, trabalhar com arte, tentar pagar as contas com arte, vamos dizer assim, esteja capaz de sacrificar tudo. Porque é difícil, é tudo muito difícil. Se você estiver pensando em ter conforto, então esquece, não é pra você esse caminho, velho. Você acaba fazendo porque você não consegue não fazer, chega uma hora, sabe? Eu acho que é muito de paixão mesmo, sabe? Você ama fazer uma coisa e você vai fazer de qualquer jeito, isso, assim. Eu sou uma dessas pessoas, eu não consigo viver sem fazer quadrinhos, né? Muitas pessoas gostam de perguntar, mas dá pra viver de quadrinhos? Não, eu não sei, mas não dá pra viver sem quadrinhos no meu caso, né? E o Brasil tá vivendo hoje em um momento histórico, e se eu não tô enganado, é histórico no mundo, porque nenhum país e em nenhum momento teve uma produção tão vasta, de tanta qualidade e mais de tanta diversidade. A gente tem quadrinho para qualquer tipo de leitura. Mais uma coisa, a gente começou a ganhar prêmios, e meio na sequência, sabe? Vários prêmios. Muita gente foi trabalhar lá fora, muita gente fez o seu período no exterior, entende? Trabalhando nos Estados Unidos. Tem muita gente mudando, sabe? Mudando para a Europa, autores brasileiros indo morar na Espanha, indo morar na França, indo morar em Portugal, e estão por lá, estão fazendo histórias brasileiras lá. O quadrinho brasileiro é chamado de quadrinho brasileiro porque é feito por alguém que nasceu aqui, porque não existe perfil. É maravilhoso isso, a gente tem uma produção tão vasta que ela não tem um perfil, como é o quadrinho, a escola europeia, a escola americana, isso não tem. No Brasil assim faz a mangá, caralho. A gente faz mangá e a gente não é japonês, pô. Eu costumo dizer que criativamente a gente não teve um momento melhor que esse no Brasil. O que tem de autor fazendo quadrinho bom no Brasil é uma grandeza. Qual é o problema? Pouca gente tá vendo. Pouca gente dentro do universo do Brasil, né? A gente está, talvez, no melhor momento criativo dos quadrinhos brasileiros. A gente nunca teve tanto autor produzindo, a gente nunca teve tanta obra de gênero diferente saindo, a gente nunca teve tanta obra de estilo diferente saindo. Porque esses caras não estão na livraria, eles não estão na banca, e aí como é que eles sobrevivem? Eles sobrevivem indo a eventos, e aí faz um boca a boca, você conhece esse estilo, aquele e tal, põe na internet, mas o fato é, tem muita gente fazendo quadrinho nacional bom, e esse momento as editoras têm que aproveitar. As editoras estão mais interessadas nisso e estão percebendo. Não adianta nada fazer um livro em capa dura, com um papel horroroso e sem revisão nenhuma, entendeu? Tem essa melhora gráfica tem acontecido mais rápido do que a melhora editorial, mas vai acontecer e vai se igualar também, e eu acredito que nas vendas também vai acontecer isso, porque o público também vai ficando mais exigente, né? A gente exige qualidade em quadrinho, em publicação, né, no mercado editorial, em cinema. O jeito que a gente fazia meio nas coxas de guerrilha antes, eu acho que não tem mais espaço. Quanto mais os criadores perceberem que um produto mais acabado vai ter mais espaço e as pessoas vão ter mais prazer em comprar e em colecionar, mais rápido eu acho que talvez a gente tenha um mercado mais plural e que as pessoas busquem. Mas a gente não pode negar o contexto do gibi brasileiro dentro da situação socioeconômica dele. A gente vive num país em que até 1950 metade da população não era alfabetizada.
E a educação é ruim, a educação não favorece isso. Não só a educação escolar, como a educação em casa também. Não adianta você querer que uma criança vá ler se na casa dele não tem livro, se o pai, se a mãe não lê. Não adianta, entende? A menos que, né, ele tenha alguma faísca dentro dele mas a tendência é essa, também ser igual a família, os pais, né? Não lê.